Todos os países presenciaram antagonismo entre os que preferiam os valores tradicionais e aqueles que se interessavam pela novidade, pela renovação. No Brasil da década de 40, porém, quando somente um grupo muito restrito de pessoas interessava-se pela cultura, a divisão entre as posições acadêmicas e modernistas era ainda mais marcante. Havia divergências entre os artistas, entre os teóricos, além de enorme resistência por parte da crítica. É compreensível, portanto, que nossos museus e exposições permanecessem hostis às novas tendências, mantendo ao mesmo tempo uma concepção estática, limitada à exibição de acervos permanentes e valores consagrados, com exceção apenas de uma ou outra mostra temporária. Assim, foi somente após a Segunda Guerra Mundial e o surgimento de iniciativas similares em outros países que apareceram no Brasil instituições que se propunham a promover a apresentação, o estudo, a compreensão e a divulgação da arte em toda a sua amplitude, sem preconceitos e limitações de escolas ou de técnicas. Outubro de 1947. No edifício dos Diários Associados surgia o Museu de Arte de São Paulo, iniciativa pioneira do jornalista Assis Chateaubriand e brilhante criação do especialista italiano Pietro Maria Bardi. Surgia um tanto improvisadamente, mas com um acervo excepcional. Verdadeira antologia de obras notáveis de séculos de arte e com um profundo espírito renovador, responsável pelas múltiplas atividades e cursos dos quais a instituição logo se tornou o centro propulsor. Em 1968, o Museu de Arte seria transferido para uma sede própria, adequada e definitiva, projetada por Lina Bobardi e um dos monumentos arquitetônicos mais expressivos de São Paulo. Entretanto, já na ocasião, o benefício propiciado pela presença no Brasil daquele primeiro núcleo de obras-primas foi incalculável, pois permitia seu conhecimento direto, numa época em que as reproduções ainda eram deficientes, raras e caras. Por outro lado, seus cursos e atividades foram desde o início responsáveis pelo amadurecimento artístico do país e pelo aparecimento de artistas culturalmente mais preparados. A conjuntura tornava-se assim favorável às personalidades emergentes e vários foram os nomes que então despontaram. Incursionando pela cor, mas permanecendo sempre no campo gráfico e sem preocupações com modismos, Marcelo Grassmann é autor de uma obra magistral,
que o insere entre os maiores expoentes mundiais do gênero em todas as épocas. Marcelo Grassmann, como dizia há algum tempo atrás um crítico de arte, é um mestre consagrado fora de qualquer disputa, embora seja muito jovem para ser um mestre. Mas, na realidade, como afirmava o mestre e amigo dele, do qual eu também tive a sorte de ser amigo e discípulo, o velho Gheldi, Marcelo sempre foi um caso diferente. Parece que ele cria sem a preocupação de realizar uma obra, como uma necessidade fisiológica. Cria como come. E, na realidade, isso se percebe na obra, que o desenho dele surge orgânico, com uma naturalidade impressionante. Não quer dizer que esta naturalidade não seja sofrida, mas há uma naturalidade orgânica que é uma característica de outros grandes mestres ao longo da história da arte. Pessoalmente, o que me fascina na obra de Marcelo é um centro, um núcleo de onde toda a obra surge. Não sei se no trabalho ele parte deste núcleo, porque eu considero irrelevante, mas este núcleo que cria as visões interiores de Marcelo numa originalidade considerável e numa linguagem anacrônica, por ser atemporal, porque ela não é especificadamente moderna, nem especificadamente ligada ao passado, mas é a expressão profunda de uma manifestação interna realizada com soluções plásticas admiráveis. Como Grassmann, Darel Valença Lins também sofreu influência de Gheldi e sempre buscou enfatizar a expressão, criando visões estranhas e sombrias, povoadas de anjos e de monstros.
Discípula de Darel, Ana Letícia é a outra participante do grupo iluminado por Gueldi. Inicialmente fiel a uma linguagem figurativista, expressa através de formas vegetais e animais, aproximou-se mais tarde do não figurativismo, que sucessivamente adotou e rejeitou, dele conservando, porém, certos recursos que incorporou ao seu repertório. Abordando todas as técnicas com sucesso e coerência, Aldemiro Martins logrou imprimir aos seus trabalhos uma marca bem nacional. Um toque brasileiro nítido que os distingue de qualquer obra estrangeira. Na pintura, no desenho, na cerâmica ou na gravura, é sempre a articulação de traços ríspidos a compor com originalidade de estilo e com lírica alegria os seus bichos, as suas flores, os seus cangaceiros. Quanto a Mário Gruber, seu expressionismo toca o onírico e o suprarreal, sempre em alto nível de execução técnica. Partindo de imagens do cotidiano, Gruber transcende-as por uma exigência de ordem mágica, podendo, sob esse aspecto, ser encarado como um pioneiro do realismo fantástico latino-americano. Ao contrário de Gruber, Maria Leontina cria seu mundo entre o real e o abstrato, elaborando formas e espaços imaginários. Nas obras de Maria Leontina, tudo adquire o encanto da sugestão e da possibilidade, servindo os títulos como meros indicadores do processo interno de criação. Curioso é o caso de Jorge Mori. Perdido no passado, Mori realiza cópias de obras dos grandes mestres. Entretanto, apesar de executá-las com excepcional fidelidade, consegue animá-las do espírito do nosso século, envolvendo-as de vibrante atualidade e transformando-as em visões originais.
Igualmente perdido, mas não só no passado, como também no futuro, no espaço, da cultura e no sonho, Otávio Araújo cria visões líricas, ricas em contrastes e divergências. Sua obra, aparentada com a dos grandes visionários de todos os tempos, evoca Bosch e Delvaux, Van Eyck e Goya, Blake e Magritte, Arcimboldo e Salvador Dalí. Desenvolve-se, enfim, paralelas concepções dos artistas fantásticos, metafísicos, oníricos ou mágicos, tanto do passado quanto da atualidade, embora seja difícil classificá-la em determinada tendência ou escola. O Otávio Araújo é um artista que possui um mundo cheio de imagens, cheio de símbolos. Símbolos, por exemplo, como esta concha cortada, que possui uma riqueza de ritmos consideráveis. Entretanto, não é exatamente por isso que nós estamos aqui, porque o que mais interessa na obra de Otávio é a fatura, como ele executa a obra, sendo exatamente um exemplo na época atual, quando todo mundo é apressado e muita gente pensa que apenas 3 traços, fixando uma ideia brilhante, possam ser suficientes para uma obra. O trabalho artístico requer genialidade, criação, mas também trabalho e dedicação. É efetivamente na maneira como ele realiza, não pela técnica, mas pelo cuidado, pela dedicação que ele dá à sua obra, que efetivamente se torna um artista admirável e excepcional nesta época. É com demorado carinho e com atenção que ele realiza suas obras profundamente originais, criando um ambiente, um espaço, um clima, principalmente um clima mágico, surreal, simbólico, rico de possibilidade, que não são uma fuga, mas são uma transposição da vida cotidiana. Uma transposição tão forte, tão importante, como, por exemplo, o sonho. Mas o exemplo do Museu de Arte de São Paulo estimulou também o aparecimento de outras instituições semelhantes. Assim, em março de 1949, inaugurava-se o Museu de Arte Moderna, também em São Paulo, sob o patrocínio de Francisco Matarazzo Sobrinho. Inicialmente instalado no prédio dos Diários Associados e posteriormente no Parque Ibirapuera, o Museu de Arte Moderna, além do acervo nacional e estrangeiro, incluía atividades tais como mostras periódicas e cursos. Por sua iniciativa, organizou-se a nossa representação na Bienal de Veneza de 1950, a primeira participação brasileira em certames no exterior. Em 1963, o acervo do Museu de Arte Moderna seria doado à Universidade de São Paulo e daria origem ao Museu de Arte Contemporânea, também no Parque Ibirapuera.
Com isso, a vida cultural paulistana ganharia mais um centro gerador de exposições, conferências, debates e publicações. Quanto ao Rio de Janeiro, o movimento de renovação foi liderado por Raimundo Ottoni de Castro Maia, a quem se deve a criação de um importante centro de exposição e estudo da arte nacional e estrangeira do século XVII ao século XX. Esta entidade tem o seu nome e foi franqueada ao público em 1964. Mas a Castro Maia cabe sobretudo o mérito de ter sido responsável pela fundação do Museu de Arte Moderna Carioca, já em 1948. Funcionando provisoriamente em algumas salas do Banco Boa Vista e mais tarde no Palácio da Cultura, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro instalou-se em 1958 na sua sede própria, projetada por Afonso Reide, vindo a constituir-se num dos principais polos de divulgação da arte contemporânea em nosso país. Em termos de divulgação, porém, nada foi tão espetacular como a Bienal de São Paulo. Atividade do Museu de Arte Moderna no início e depois instituição autônoma, a Bienal teve como modelo o Certame de Veneza e sua primeira mostra realizou-se no Jardim do Trianon em outubro de 1951. Na ocasião, vários artistas viram confirmada sua merecida reputação, enquanto outros estrearam no cenário nacional. Danilo de Prete, por exemplo, é um dos que surgiram e se projetaram graças à Bienal. Publicitário, de Prete pôde dedicar-se definitivamente à pintura devido ao prêmio conseguido em 1951. Além disso, distinguido com salas especiais em 1961 e 67, voltou a receber o prêmio de melhor pintor nacional na mostra de 65, sendo o único artista a merecer 2 vezes a mesma láurea. Transformada numa fundação em 1962 e definitivamente instalada no Parque Ibirapuera, a Bienal de São Paulo continua regularmente a organizar seus importantes certames até os dias de hoje. Foi, contudo, nos seus primeiros 10 anos de existência que desempenhou o papel da maior relevância, principalmente por atuar diretamente sobre uma população ainda bastante desinformada. Apresentando grandes artistas nacionais e estrangeiros, consagrando novos valores e estimulando a criatividade, a Bienal contribuiu decisivamente para o amadurecimento da arte brasileira, além de projetá-la internacionalmente.
Assim, somando-se ao Museu de Arte de São Paulo e a outras tantas entidades dinamizadoras de nossa vida artística e cultural, a Bienal foi mais um elemento indispensável para que se concretizasse no Brasil a instituição do inexistente.